do nosso amigo Hermes, que também não pôde estar presente. Nós vamos fazer uma prece e depois daremos início à programação. Deus Pai, Deus de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para mais uma tarde de estudo e aprendizado do Evangelho que nos trouxe nosso irmão Jesus. Obrigado pela vida, pelas oportunidades de crescimento que temos através de todos os nossos irmãos em companhia e caminhada. Obrigado pelo auxílio de Jesus, dos irmãos, do plano espiritual, sempre conosco, dando força, luz, sabedoria, para que tenhamos bom êxito na nossa jornada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças. O exórdio de hoje é do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. A lição de hoje é de número 149 e intitula-se Crer em Vão. Pelo qual também sois salvo, se o retiverdes tal como vos tem anunciado, se não é que credes em vão. Está registrado em Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas no serviço da crença que não alcançam, em longos períodos de luta terrestre, a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz à vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós mesmos o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. E eu percebi que fui ler lá na Bíblia, né, a carta de Paulo aos Coríntios,
Ele trata no capítulo da ressurreição, a morte de Jesus, o reaparecimento e a crença das pessoas. O próprio apóstolo que disse, pessoal, acredito, vendo, ele teve que tocar as chagas de Jesus para acreditar que era realmente Jesus materializado. Só vendo para crer, a gente escuta muito essa frase, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, número 1, tem uma parábola que se intitula Parábola dos Festins de Bodas. E está escrito assim: os incrédulos riem desta parábola, que lhes parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e que os convidados levem a resistência ao ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Vocês lembram da parábola? Que ele mandou convidar, mandou seus emissários, mataram até os emissários, né? E a parábola se torna às vezes sem crédito por conta das coisas que são narradas. No capítulo 19 do Evangelho, intitulado O Poder da Fé, número 1, isso está registrado em Mateus, no capítulo 17, no número 14 a 20, diz assim: quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu-lhes: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus repreendido o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa incredulidade. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão da mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Lógico, entendamos aqui o sentido até da palavra depravado, né? Não é como nós entendemos que é aquele que faz que pratica depravações, né? No sentido vulgar. Também no ensinamento de Jesus, quando ele se reporta à montanha. Mas isso tudo está vinculado ao foco da nossa leitura do livro, que fala da crença, da credulidade. Não? A montanha que a fé desloca, narrada por Jesus, lógico, são as dificuldades, as resistências à má vontade da parte nossa dos homens, os preconceitos de rotina, interesse material, egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, ou seja, tudo que barra o progresso da humanidade. Jesus utilizava das coisas materiais para nos ensinar as coisas espirituais, a vida no plano espiritual, a vida do Espírito. E nós sempre fazemos analogia errada, muitas vezes, né? Das parábolas de Jesus, da figueira seca, das bodas, de tudo que ele falava a respeito do nosso crescimento, do nosso progresso espiritual. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 5, está escrito assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial. Olha só como está escrito isso. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética.
Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tido antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal é o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curaste foi porque não tinhas fé. Então aqui está uma explicação de toda aquela parábola de Jesus, dos apóstolos não terem conseguido. Jesus curou o rapaz, e a explicação por que os apóstolos foram questionar ele, e mais na frente aqui veio a explicação por que eles não tinham a fé que faltava. Mas a gente, para falar sobre fé, eu acho que a gente precisaria de um seminário de vários dias. Eu não vou nem colocar de um dia não, porque uma vez Jacó falou aqui uma palestra para a gente durante quase uma hora sobre fé, e eu fiquei espantado. A minha amiga ali lembra, e o marido dela até teceu um comentário: mas rapaz, você deu um nó na gente agora. Você deu um nó porque eu pensava uma coisa da fé, e a fé é tanta coisa, é um conjunto de coisas, é um somatório de atitudes, de coisas que a gente precisa estudar muito para compreender a fé. Mas nós vamos ficar nesse parâmetro, a crença e a fé. A fé no acreditar em tudo aquilo que o Mestre trouxe através do Evangelho. A fé se adquire, ninguém está impedido de possuí-la. Isso está lá registrado também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Devemos ir a seu encontro e desenvolvê-la. Coisa interessante, né? A pessoa às vezes fala ao outro: tenha fé, você não tem fé, mas nós temos muitas existências, e nessas existências nós estivemos presentes em vários momentos, inclusive da vida de Jesus, da sua pregação, da sua atuação no campo da cura, do seu exemplo, e nós com certeza temos dentro de nós, porque temos na nossa consciência as leis divinas. Então a gente não pode dizer que não tem, a gente tem sim. Tem uma história que conta um beduíno, um desses viajantes do deserto, que viajava junto com um companheiro, e toda noite, quando ele parava para dormir, ele montava sua tenda, e lá fora da tenda ele ia, se ajoelhava, levava seus olhos para o céu e fazia prece. E o outro ficava olhando, e ele questionou: rapaz, esse Deus que você faz oração, quem é esse Deus? E ele virou e falou assim: se nós estivéssemos lá dentro da tenda dormindo, passasse aqui uma manada de animais, como é que você ia identificar qual tipo de animal foi que passou? Ele falou: pelas pegadas. Pela pegada eu reconheceria se foi cavalo, se foi camelo, se foi ovelha. Cada um deixa uma marca diferente. E ele disse para o outro: olhe para cima, observe a lua, as estrelas. Quem é que deixou essas marcas? Esse é o Deus para quem eu oro, o Deus que criou tudo isso. E o outro entendeu a mensagem. Assim somos nós. Olhemos para a natureza, aprendamos através do Evangelho a valorizar a vida, conhecer Deus e conhecermos o que nos espera após essa vida material. E aí, com certeza, nós estaremos trabalhando para o nosso crescimento, acreditando na vida eterna,
Jesus deixou o exemplo. Ele disse que era o caminho, a verdade, a vida. Então nós devemos dar testemunho de tudo isso, pois nós já conhecemos o Evangelho, já conhecemos e devemos colocar em prática. Foi esse o meu entendimento da mensagem que eu gostaria de ter passado para a gente, para todos nós. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos. Vou passar a palavra a Jacó, que está encarregado da pregação evangélica hoje. Boa tarde. Para mim, o boa tarde foi maior. Foi, mas é porque você é mais importante. O pessoal já deu tanto bom dia e boa tarde para mim que já está cansado. Aí você, como é raro, aí o pessoal lhe responde com mais ênfase. Quer ver? Eu vou dar boa tarde no salão. Ninguém vai responder boa tarde. Não. Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda no capítulo 27, que é Pedi e obtereis. E às vezes eu não sei se eu sou fanático, como algumas pessoas dizem, ou eu não sei se eu realmente sou lúcido, porque parece às vezes que uma coisa é igual a outra, você ser fanático ou ser lúcido. O fanático é aquele que vai porque acha que está tudo certo e vai e não para de ir nunca. O lúcido é aquele que, vendo, se convence e se convencendo, vai por cima e sobre e com o apoio do seu convencimento. Muitas vezes eu penso assim, porque eu vejo o Espiritismo com uma lógica tão grande que eu fico sem entender como é que às vezes algumas pessoas não entendem a lógica espírita. Não puxando partido para a religião, ou para querer discutir, ou para achar que o Espiritismo é melhor do que qualquer outra filosofia, se bem que eu acho que é, mas porque é de uma lucidez. Allan Kardec, esse homem tinha uma lucidez tão grande que eu fico impressionado, porque ele não só ele compunha bem os raciocínios, como sobretudo ele colocava muito bem as coisas. E quando eu digo colocava bem, não era só no termos do entendimento geral, mas até nas palavras, a colocação, até a pontuação dele é algo impressionante. Quando algumas vezes eu falo e recomendo às pessoas que quando chegar em casa pegue um livro e leia, não é ler por ler, ou não é ler para gravar o texto, mas ler para sentir como é que este assunto foi posicionado. Porque nós passamos aqui meia hora, 40 minutos, 50 minutos falando em cima de textos muitas vezes pequenos. E nesses textos está ali um mar de segredos, antissegredos e agora tudo facilmente revelados. Isso pela lucidez de Allan Kardec. Uma outra coisa que me chama muita atenção na doutrina espírita é o mesmo fenômeno que acontece quando nós observamos qualquer objeto, qualquer máquina, qualquer estrutura que esteja montada em cima de um monobloco, ou seja, de um bloco único. Como tem muitos prédios, principalmente os automóveis, todos eles são montados em cima de um monobloco chamado chassi. E isto quer dizer que tudo que está em cima daquele monobloco, se algum ponto do monobloco andar ou se mover, tudo que está em cima vai andar e vai se mover. A doutrina espírita, muitas vezes, a mim me parece como sendo montada num monobloco. Porque pode ser que algumas pessoas pensem que o exórdio, essa leitura prévia, e o tema que vem logo em seguida, eles tenham sido previamente selecionados para um caber no outro, para um conter o outro, ou um preparar a abertura do outro. E eu posso dizer aos senhores, até porque eu já participei da formulação dessas programações, muitas vezes não tem qualquer ligação um tema com o outro. E como são feitos sequencialmente, fica aí sim de fato eliminada qualquer possibilidade de uma pré-visualização para que tudo se encaixe também. Mas as pessoas mais habituais aqui no Leão e que tenham prestado atenção às leituras do exórdio e logo depois o que vem de comentário, é impressionante como uma coisa encaixa na outra. Mas por que há esse encaixe? Exatamente por conta desse sentido de monobloco. Como a doutrina espírita ela não está solta,
ela não foi formada em cima de pontos, um pontinho aqui e um pontinho ali, mas tudo dentro de uma estrutura muito homogênea. Mesmo que assuntos aparentemente soltos não fizessem maior conexão, no final a gente percebe que estão intimamente interligados. Se não bastasse o João ter feito um comentário sobre crer em vão, quando ele aditou por conta própria, porque ele preparou o exórdio para trazer para nós, ele escolheu um outro capítulo do Evangelho, em que Allan Kardec faz referência ao cruzamento entre fé e magnetismo. E depois ele usou para isso uma outra conjugação do que Jesus já tinha se pronunciado. Se nós percebermos bem, como tudo isso vai formando uma teia, uma cadeia, que se nós observarmos de forma distante, pensaremos que são coisas totalmente soltas, mas que no final forma de fato uma cadeia e com todos os elos interligados, associados entre si. Eu vou começar, portanto, por onde João parou, que nem estava na minha previsão falar desta maneira, mas se encaixa tudo tão bem que não tem por que você escolher um caminho ou outro, porque de um jeito ou de outro a gente vai passar pela mesma trilha. Então, quando João lembra a colocação de Allan Kardec sobre a fé e o magnetismo, e termina com isso justificando que Jesus disse, não curastes porque não tiveste fé, aí estão os dois primeiros vínculos. O terceiro vínculo vem do crer em vão. Por que nós deveríamos crer em vão? Quando nós pensamos, eu estou crendo ou acreditando em alguma coisa que não tem sentido, nós dizemos que isso é em vão. Mas como é que eu posso pensar que eu estou crendo em vão, muitas vezes, quando eu estou pensando filosoficamente dentro de uma ética, dentro de uma moral? Como é que alguém pode ter a ousadia de dizer para mim que eu estou crendo em vão? Então aí nós temos três enfoques que João colocou muito bem. E para ilustrar, ele foi buscar a mensagem de Jesus, quando ele disse, tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, direis a montanha daqui para ali, se retira daqui para ali, a montanha vai se retirar. E lhe trazem um doente e ele diz, por que é que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Em vez de Jesus dizer, porque você não conhece técnica de desobsessão, porque você não leu, porque você não estudou, porque você ensina, porque você não teve fé. Quando Allan Kardec resgata a mesma citação, colocando a fé e o magnetismo no mesmo patamar, fica claro que Allan Kardec estava dizendo que Jesus, além de ter fé, estava de certa forma referendando o que ele escreveu no capítulo que João comentou ainda há pouco. A fé se demonstra de modo irrefutável através da ação magnética. Ou seja, Allan Kardec estava lhe dizendo que as curas que Jesus produzia eram curas magnéticas. Jesus tinha um grande poder magnético. A fé, portanto, tinha uma relação direta com o poder magnético. Quando Jesus disse que nós podemos tudo o que ele podia, ele estava falando ao quê? Ao nosso nível evolutivo? Claro que não, porque nós não temos a grandeza, o progresso moral e ético que Jesus já tinha. Ainda não temos e talvez não demoremos muito. Então, das duas, uma, ou Jesus estava brincando conosco ou ele estava falando sério. Se ele estava falando sério, ele estava se referindo a uma potência que nós temos e que muitas vezes não nos damos conta dessa potência. Eu, ultimamente, tenho ficado complicado nos meus comentários. Né? Mas o que culpa eu tenho se João já complicou tudo para mim? Foi ele que me deu a dica, eu ia por outro caminho bem diferente. Mas olha bem, quando Allan Kardec faz a referência a fé e magnetismo, ele conclui dizendo, foi por isso que Jesus disse que eles não tinham tido a condição de cura. Logo, não foi necessariamente por eu não pensar que eu possa, mas porque eu não usava o poder que eu tinha, e esse poder, o poder magnético. Aí a gente começa a perceber que faz sentido nós termos ação em cima do que Jesus propôs. Mas o tema que nós vamos ler, e aqui onde parece que fica tudo solto, é sobre as preces para os desencarnados. Ou seja, preces para quem já morreu e ainda mais que está sofrendo do outro lado. Allan Kardec começa lembrando que muitas religiões, e não apenas cristãs, mas muitas religiões, falam que não se deve rezar por quem morreu. Por quê?
Se você é de uma religião em que existe a condenação, se a pessoa morreu já está condenada, não vai ser uma oração sua que vai tirar ninguém da condenação. Porque ela já teve a vida toda para se salvar e não salvou. Então, vulgarmente dizendo, problema dela. Se a pessoa já se salvou e já foi para um mundo melhor, como é que eu no mundo inferior estou rezando pelo bem de alguém que já está melhor do que eu? Também não haveria necessidade. E uma outra linha pensa, se Deus sabe tudo, e se a gente só tem de acordo com o que merece, então não adianta pedir a Deus coisa nenhuma, porque já está tudo resolvido mesmo. E ainda para complicar, algumas religiões tinham que se você morresse de forma indigna, pela sua condição de indignidade, você não merece que ninguém sequer lhe dirija uma prece. Era o caso principalmente dos suicidas. As pessoas que se suicidavam durante muito tempo, e na grande maioria das religiões, não podiam a gente nem pensar, nem lembrar, nem conversar, nem orar por elas. Ok, como é que a gente junta tudo isso? Primeiro de tudo, alguém morreu, alguém está no mundo espiritual, então não precisa de mais nada. Que crença é essa? É uma crença positiva ou é uma crença em vão? Veja que a gente entrou no título da mensagem. Porque se eu acredito que tem uma pessoa que eu amo, vamos pensar nesse caso, eu amo uma pessoa, mas a pessoa não foi boa. Tudo bem, ela não era boa, mas eu amo. Ah, mas eu não posso mais rezar por ela. Por quê? Porque ela morreu. Então o que é que eu vou fazer com o meu amor? Eu vou enterrar numa lata de lixo? Eu vou fazer o que com o meu amor? Porque eu não posso dizer, porque eu amo alguém que seja bonito ou feio, ou agradável ou desagradável, ou que tenha sido violento ou muito suave, mas se eu amo, eu continuo amando. E aí eu não posso mais me conectar com quem eu amo só porque a pessoa morreu? E se for um filho? Então não é mais um parente ou uma pessoa só que eu me apaixonei, agora é um filho. Meu filho foi embora, agora eu não posso mais pensar no meu filho, não posso rezar por ele, não posso nada. Porque Deus sabe o que faz, tanto sabe o que faz que nos colocou aqui na condição de pais. Ah, mas quer dizer, eu era pai só enquanto ele era fisicamente vivo. Então os laços de família rompem-se quando vem o fenômeno da morte? Então para que família? Porque se na hora que a gente morrer vai acabar tudo, você veja que a gente começa a colocar questionamentos filosóficos dentro de uma realidade que a gente nem pensou. Não adianta rezar por quem morreu. Vamos agora para o aspecto da fé. Primeiro, da crença em vão. Eu acredito que seja uma crença em vão pensar que quem morreu não precise que eu me conecte com ela, ou pelo menos que eu sinta a necessidade de me conectar com quem já desencarnou. Mas e a questão da minha fé? Que tipo de fé é essa que eu abro mão das coisas que eu tinha, que agora não são coisas, são seres, e simplesmente acredito que isso deixou de existir? Por quê? Porque as penas são irremediáveis, porque as penas são eternas, porque Deus age assim, porque Deus sabe o que quer. Bom, mas ele só sabia o que queria enquanto a pessoa, só sabe o que quer depois que a pessoa vai embora? Enquanto ela estava aqui, Deus não sabe o que quer. Percebamos que de uma maneira ou de outra a gente começa a questionar Deus. Então Deus não sabe o que está fazendo, a gente é quem está ficando perdido no meio dessa história. E quando a gente entra na lei do magnetismo, aí fecha o circuito. Por quê? Quando nós desencarnamos, desculpa se eu vou entrar num aspectozinho, mas é bem rapidinho, num aspecto mais técnico. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente leva, num primeiro momento, para o mundo espiritual um pouco de carga material. Quando alguém que tem um pouco mais de estudo de doutrina espírita diz assim, fulano desencarnou com um perispírito pesado, ou fulano desencarnou, mas o seu corpo espiritual é muito denso, está querendo traduzir que de uma forma imprópria, levou elementos da vida, que seria de encarnados, para o mundo espiritual. Só para a gente ter uma ideia de análise ou de comparação, pensemos numa pipa. Eu tenho uma pipa, e a pipa foi bem feita, o fio foi bem escolhido, a cauda dela foi proporcional, a estrutura dela leve o suficiente para suportar o peso, mas também para se convergir e poder receber o ar e ficar flutuando alto. Então a pipa está perfeita. E eu subo com a pipa.
e tem vento, e a pipa, eu começo a dominar a pipa. Mas aí eu puxo a pipa aqui embaixo. Eu disse, mas eu não estou gostando dessa pipa porque ela está leve demais. Eu vou pegar ali um bocado de areia daquela grama e vou colocar tudo em cima do papel da pipa. Você vai morrer de correr e puxar e a pipa não sobe mais de jeito nenhum. Porque você colocou na pipa um elemento que não lhe é próprio para que ela voe. Você está tirando da pipa a possibilidade de ela voar. Ok. Eu desencarno. E vamos imaginar que por motivos diversos eu levo uma boa carga física para o mundo espiritual. O que isso simboliza? Simboliza que eu vou chegar no mundo espiritual com um corpo denso, com um certo peso. E que a gente ouve muito um verbo chamado volitar, que é o verbo aplicado aos espíritos, que eles podem se locomover no espaço sem necessariamente precisar andar ou bater asas. Eles simplesmente se locomovem no espaço. Mas se ele tiver um peso específico muito alto, ele vai ter dificuldade de se locomover. Por uma lei natural. Não é porque Deus está com raiva porque ele fez o mal. Não, dependendo do meu nível de comportamento, é o tamanho que eu atraio dessa energética para quando eu desencarno. Então, tudo está dentro de uma lei que não está nem Deus perseguindo, nem Deus com raiva, nem nada. Ok. Eu, vamos imaginar, desencarno e levo uma carga fluídica muito forte. Chego no mundo espiritual e quero que os espíritos aliviem a minha carga que eu levei daqui. Começaram a pensar onde é que eu estou querendo chegar? Talvez não, mas olha que coisa interessante. Eu peguei a minha pipa cheia de areia e grama e quero que ela levante. E ela não sobe. E aí eu quero que o vento se encarregue de descer, fazer uma curva, vir aqui no chão onde está a minha pipa e tire tudo que está em cima da pipa. Quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque o vento ele não tem condições sozinho de entender que ele vai ter que mergulhar, vai ter que ficar forte em cima da pipa para tirar tudo que está em cima dela. Vamos levar isso para uma pessoa que acabou de desencarnar e que está com uma carga muito densa. Eu quero agora que os espíritos resolvam esse problema. É a mesma coisa que querer que o vento tire a carga da pipa. Por que isso? Porque os espíritos, eles vivem num nível, e aqui não estou nem falando de espíritos superiores, eu estou falando dos espíritos. Eles vivem numa faixa de frequência muito alta, em que eles não têm acesso às coisas materiais da mesma maneira que nós quando estamos encarnados. E aqui a gente entra numa situação delicada. Eu estou agora no mundo espiritual, estou precisando volitar, mas não consigo porque eu estou muito carregado. Eu estou com um peso específico muito alto. Eu preciso que alguém me ajude. Quem é que me ajuda? Tem que ser alguém que tenha o mesmo tipo de energética do que eu estou sobrecarregado lá em cima. Quem é que tem essa energética? Quem está encarnado. Olha que raciocínio mais interessante. Então quer dizer que quando eu rezo por alguém que desencarnou, exatamente, de certa forma eu estou interferindo na carga que estava muito pesada e estou começando a ajudar para que essa carga seja dissolvida. Mas quer dizer que Deus não poderia? Deus poderia mil coisas. Só que Deus não vai fazer para cada pessoa, para cada situação, criar uma nova lei, uma nova regra. A natureza tem todas as suas regras. E aí a gente começa a perceber que Deus ele é grande não porque ele é incomensurável. Ele é grande porque em tudo que ele fez está a sabedoria. E aí Allan Kardec, no item 20 desse capítulo 27, ele faz um resumo extremamente interessante. No final do item 20 ele diz assim: a lei de Deus é mais previdente do que isto que nós imaginamos. Ela é sempre justa, equitativa e misericordiosa. Se a gente para a leitura aqui e diz assim, bom, a lei de Deus é justa. Como é que ela é justa se o meu filho está sofrendo? Bom, ela é justa porque está sofrendo o seu filho, como está sofrendo o filho do outro. Ela é justa porque está sofrendo a pessoa que você ama, como também pode estar sofrendo a pessoa que o outro ama. E nenhum dos dois está sofrendo porque ele ficou com raiva.
se estão sofrendo de alguma forma é porque se dirigiram para essa zona, ou seja, pegaram dentro da mesma analogia, dentro da mesma metáfora, pegaram a areia e colocaram em cima da pipa e ela agora não consegue voar. Então agora vai ter que tirar essa areia. Mas veja bem, Allan Kardec diz que essa lei é sempre justa, é equitativa e é misericordiosa. Como é que ela é equitativa? Porque como ela é uma lei única, ela cabe sobre a minha pessoa como cabe sobre qualquer outro. Então ela não escolhe assim, bom, eu acho que eu vou pegar Jorge e em Jorge eu vou dar um aperto maior. Mas por que? Não, porque eu escolhi Jorge para dar um aperto. E aí eu vou pegar a Cídia, não, Cídia, eu vou deixar a Cídia numa boa. Lógico que não funcionaria nunca a lei de Deus desse jeito. A lei teria que ser absolutamente a mesma. Agora, cada um de nós é que vamos aceitando, não aceitando, contribuindo, atrapalhando, ou o que seja. E num determinado momento, tudo isso vai dar um retorno. E não um retorno de punição, mas um retorno natural, que é onde entra o item misericórdia. Por que misericórdia? Porque nós terminamos criando vínculos uns com os outros, e esses vínculos nos fazem ajudas de um valor enorme para quando estamos do lado de lá. Existe um ditado popular que diz assim: se você quer ser bom, mude-se ou morra. Acredito que todo mundo já ouviu esse ditado. Por que é que quando as pessoas morrem, nós temos uma compulsão para dizer, mas a pessoa era chata, mas nem era tão chata. Ah, a pessoa, não, mas ela tinha tanta coisa boa. Mas você nunca falou nada bom, pois eu deveria ter falado. E a gente começa a descobrir coisas boas. Por que será isso? Por que de repente surge essa solicitude? Por que nós não somos levados a pensar? Bom, todo mundo começou a pensar melhor. Certamente porque esta pessoa está precisando, independente do que ela é e do que ela fez, ela está precisando de uma outra frequência, de uma outra vibração. Voltando para a metáfora, está precisando daquele que vai tirar o excesso que está sobre a pipa. É assim que a misericórdia de Deus funciona. Porque se imagina que cada pessoa que desencarna, às vezes sem ninguém que goste, e ninguém nunca tece nenhum comentário a favor, cada vez essa pessoa estaria numa situação pior. Mas ao contrário disso, nós temos quase que um instinto natural de achar melhor as pessoas, de pensar melhor sobre o que elas fizeram, de emitir juízos melhor depurados, para praticamente atender a isso, que seria o que Allan Kardec chamou de misericórdia divina. E tem mais, ainda na mesma frase: Deus não estabelece nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Bom, eu não posso pensar agora como católico, nem como protestante, nem como judeu, nem como budista, nem nada, mas eu tenho a obrigação de pensar como espírita, porque eu sou espírita. Ok. Dentro dessa colocação de Allan Kardec, Deus não estabelece nenhuma duração para nenhuma pena, seja ela qual for. O que é que eu devo entender com isso? Se alguém me diz que alguém vai durar sua pena de tanto, isso é julgamento de quem está julgando e não da lei. Porque não vamos falar das outras religiões, até porque aqui não temos nenhum compromisso de falar de nenhuma outra religião. Mas no meio espírita é super comum, por exemplo, um jovem, 18 anos, no auge da vida, aí a gente já diz logo, que deve ter se programado para viver 80, e a gente não sabe nem onde é que a gente foi buscar essa informação, mas a gente já começa a mirabolar em cima. E aí aos 18 anos teve uma desilusão amorosa, estava apaixonado por uma mulher, e a mulher se matou, a mulher resolveu namorar outro cara, ele acha que a vida dele perdeu o sentido e ele se mata, aos 18 anos. E alguém disse que ele ia viver até os 80. Aí apressadamente a gente chega para alguns espíritas, eles dizem assim, ia viver uns 80, matou-se aos 18, pelo menos 62 anos de sofrimento atroz no umbral. Nossa, isso é o inferno. Isso é uma ação do capeta na nossa cabeça, porque não pode ser Deus que fez isso, porque Deus não tem essa matemática tão absoluta. E aqui no item seguinte, no item 21, Allan Kardec começa a descer a detalhes. Lógico que o texto é mais longo e eu não vou ler. Mas ele diz,
A duração do castigo, no caso da punição, do sofrimento que a pessoa vai ter, é indeterminada, seja qual for a falta. Vírgula, e colocou em itálico, ou seja, para chamar atenção para a frase, está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Então aqui já colocou uma amenidade muito grande. Primeiro, se eu me arrependo logo eu vou ter um sofrimento menos duradouro. Porque essa é a primeira condição, a de eu me arrepender do que eu fiz. Só que aqui entendamos que arrependimento não é dizer, eu fiz e já passou da onda. Eu acredito que muita gente deve ter visto essa cena nos Trapalhões, que ele de vez em quando repetia isso. Ele ia para o ringue brigar com uma outra pessoa, o Didi ia brigar com a outra pessoa, e ele sabia que quando a pessoa caísse, o outro não podia bater. Então ele chegava, dava um soco no cara e caía. Aí o cara ia se vingar, não podia, porque ele estava no chão. Aí o adversário se distraía, não se distraía, ele levantava, dava outro soco e caía de novo. Quando o adversário já vinha para pegar, ele estava de novo no chão. E aí a gente fica aí pensando assim, nossa, como o Didi era inteligente. Ele batia, mas não apanhava nunca. Ok, mas existe uma outra lei no caso ali do boxe. Se ele cai sem motivo, a luta é dada por perdida. Ele pode até nem apanhar, mas ele perde a luta, porque ele está fugindo do combate. Muitas vezes a gente pensa que o nosso arrependimento é desse tipo. Olha, eu vou parar de fumar. Hoje eu não fumo mais, nunca mais. Aí amanhã eu volto a fumar. Aí diz, Deus me perdoe, eu queria, mas eu estou me arrependendo, né? Então o Senhor já livrou tudo que eu fumei daqui para trás. Ele perdoa, não tem problema. Agora, o pulmão é que vai ter que se recuperar. Allan Kardec, colocando como síntese, que ele diz que isso é um resumo do contexto da lei de Deus, ele diz, primeiro, o castigo é indeterminado, está subordinado ao arrependimento e, impressionante, em vez dele dizer que era a quitação integral do débito, ele diz ao retorno à senda do bem. Olha que mensagem cheia de o quê? Esperança. Que é um elemento que a gente tem muito pouco. Porque a gente só tem hoje recebido elementos de condenação. Tudo nos condena, tudo. As pessoas nos condenam, as filosofias nos condenam, as religiões nos condenam. Porque se você faz, você vai ser condenado. Se você não faz, vai ser condenado. E se você nem faz, nem deixa de fazer, já está condenado pela própria natureza. Então é condenação para tudo quanto é lado. E quando a gente, por exemplo, quer tirar uma dúvida disso, vá a 3 médicos com 3 especialidades diferentes. E aí você vai ver que você morreu e não sabia. Porque cada um vai tirar um pedaço que lhe faz mal, quando tirar os três pedaços que os 3 mandaram, né? Ainda bem que eu estou falando isso e tem um médico ali olhando para mim. Mas é mais ou menos assim. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito e cada um vai nos condenando. Você não pode comer isso, você não pode fazer isso, e você de jeito nenhum não pode nem pensar nisso. Quando você vai, mas peraí, eu só penso nisso, só como aquilo, só faço aquilo outro. Você diz, nossa, eu desencarnei e não sabia, eu pensava que estava encarnado, mas está desencarnado. Brincadeirinhas à parte, se Deus não nos desse essa condição de esperança, você se arrependeu, ok, então voltei ao caminho do bem. Que legal. É a mesma coisa, o nosso filho faz uma coisa de errado. A gente pune de alguma forma, com um diálogo, com um castigo, com tirar uma privação de alguma determinada coisa para ele sentir que não deveria fazer. Ok. E depois o que a gente faz? Ele nunca mais vai sair do castigo. Mas claro que sim. Claro que ele vai sair do castigo. E na hora que ele sair do castigo, a gente vai dizer, agora cuidado. Volte a fazer as coisas certas, porque se você fizer a coisa errada, você vai de novo passar por uma situação de constrangimento. Até que ele aprende, ou raciocina, ou então ele começa, se ele for muito esperto, a fazer escondido, né? Porque também tem os espertinhos. Só que pai a gente esconde, mas de grande pai é mais difícil. Por que é difícil esconder de Deus? Porque Deus está dentro de nós. Se Deus estivesse fora era fácil, a gente se escondia de algum jeito. O problema é que Deus está sempre dentro de nós, e aí esconder a nós de nós mesmos é muito complicado. Aí depois ele diz assim,
Deus ouve e concede esperança a todo que erra. Que coisa fantástica. Por que é fantástico? Porque a gente costuma dizer assim, olha, eu estou tão ruim, eu estou tão mal, eu já cometi tanto erro que eu não tenho mais nem coragem nem de rezar. Ah, então está russo mesmo, porque ele me ouve, mas se você não quer falar nada com ele, ele não vai ouvir porque você não quer. Então já é primeiro um restabelecimento totalmente novo. Não, eu errei, ok, mas eu vou falar com Deus. Da mesma maneira, eu acho que todo mundo aqui já teve esse tipo de relacionamento com os pais. Um dia eu cometi alguma coisa que não deveria. Eu tenho duas opções. Fico calado e deixo ele descobrir. Ou eu já enfrento logo e já resolvo o assunto e já não fico com o trauma. Tem pessoas que optam por deixar o trauma aí um bom tempo. Até o dia que o pai descobrir, um belo dia a gente chega em casa, crendo que está tudo certo, aí a pessoa chama a gente pelos dois nomes. Vocês sabem o que é um pai chamar um filho pelos dois nomes? Eu sei, porque todo mundo sempre me chamou de Jacó. Mas quando eu chegava em casa, que minha mãe fazia Jacó Luiz, meu Jesus Cristo, ela descobriu alguma coisa que estava escondida. Vier os dois nomes juntos, é complicado. Pelo menos era. Hoje em dia eu nem sei mais, porque hoje em dia ninguém chama mais pelo nome, ninguém chama mais de Senhor. Mas isso é um outro assunto. Nós temos que pensar nisso. Deus nos ouve, mas para Ele ouvir eu preciso conversar com Ele. Se eu estou mal, aí eu preciso conversar com Ele. Se eu vou a um médico, eu não tenho nenhum problema. O doutor pergunta, e aí, você tem alguma coisa? Não. Está sofrendo de alguma doença? Não. E o que foi que você veio por aqui fazer aqui? Isso eu não sei. Bom, se você não tem nada, não está sentindo nada, nem sabe o que é que veio fazer aqui, pode ir embora. Tá, muito obrigado. Porque se eu quero conversar com um médico e quero que ele me escute, eu vou dizer, doutor, olha, eu vim aqui por isso, por isso e por isso. Ah, tá bom, vou lhe passar um remédio. Não, doutor, eu queria lhe contar mais um detalhe. Isso aconteceu porque um dia eu fiz isso. Ah, você deveria ter me dito. Então a gente vai fazendo aquilo que eles chamam de anamnese, são as perguntas que ele quer ouvir, e depois a gente diz o que ele nem perguntou, para que os dois cheguemos a um acordo. Mas e por que com Deus eu não faço isso? Allan Kardec coloca, Deus nos ouve e nos concede a esperança. Por que Ele concede a esperança? Porque nós temos sempre a oportunidade de repetir, de fazer de novo, de aprender novamente, de ir em frente, desde que a gente faça por onde. E ele continua dizendo assim, mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessário a reparação. Normalmente as religiões chegam aqui e põem o ponto final. Então você se arrependeu e agora repare, ponto. Mas você vai dizer, eu vou reparar como? Problema seu. Ou então vai dizer, você vai fazer tantos isso, tantos aquilo, penitência disso, doação daquilo. No Espiritismo fica mais claro, mas às vezes também fica um pouco mais pesado. Porque ele diz assim, você vai se reerguer por sua livre vontade. Mal. Como é que é? Eu vou me reerguer agora por vontade própria. Sim. Como? Praticando o bem e reparando o mal que haja feito. Ainda aí a coisa ficou muito justa, muito presa. Então eu vou fazer o bem e reparar o mal que eu fiz. Mas vamos imaginar uma pessoa que tem uma dificuldade psicológica de relacionamento com outra. Meu erro foi ter feito mal a alguém. Tá bom, eu vou fazer o bem, vou rezar, vou tudo, mas aí se eu me encontrar com essa pessoa não vai dar certo. Como é que eu vou fazer o bem se eu ainda não consigo superar isso? Ah, se você não consegue superar, o que é que acontece? Você está condenado de novo. Isto não é da lei de Deus. Se você não consegue por aqui, tem um outro caminho que Allan Kardec coloca no item seguinte. Faça o bem para que ele repare o mal. Olha que coisa sábia. Eu posso sim fazer atitudes que não sejam diretas e credite algum débito que eu tinha de uma forma que eu não quis, ou que eu quis contrair, ou que eu contraí de uma forma totalmente alheia à minha reflexão. Essa é a grande virtude do Espiritismo. E mais grave ainda é a responsabilidade que sobra.
Quando Allan Kardec propõe que nós vamos ter que vencer por livre escolha, a gente acha que isso é uma lei natural. Quando se trata de nós mesmos, mas quando se trata do outro, a gente acha que é um absurdo. Por quê? Porque seria mais ou menos assim: você fez o erro, fez. Então pronto, quando você quiser e do jeito que você quiser, você vai lá e resgate. A gente diz isso não funciona. Porque a gente pensaria, por exemplo, eu tomei um dinheiro no banco. E aí chegou o dia de pagar e eu não paguei. E agora o que é que eu devo fazer? Bom, no dia que você quiser, se você quiser um dia, e do jeito que você quiser, você vem aqui e paga. O sistema bancário vai entrar em falência. Concorda? Lógico. Mas porque o sistema bancário não é Deus. Essa é a grande diferença. Deus nos colocou num outro prisma, em que Ele estando dentro de nós, a responsabilidade recai sobre eu mesmo quando eu me dirijo a Ele. Por isso é que eu tenho que ter a determinação de reparar e tenho a liberdade, daí a mensagem de esperança, de poder reparar como eu queira. Ótimo. Mas só que eu já estou desencarnado. E agora? E agora não me resta muita opção a não ser pedir que me ajudem. Mas pode ser que não me ouçam. Eu estou pedindo que alguém que esteja vivo, encarnado, reze por mim. A pessoa não me ouve. Como é que eu vou conseguir essa oração? Ativando as fibras das pessoas que tiveram boa relação comigo. E aí, sem querer, a gente acessa os corações das pessoas mais sensíveis e das pessoas que se propõem a nos ajudar. Mas o item do Evangelho fala de dois tipos de mortos: os mortos, genericamente, e os sofredores. Então, genericamente, nós vamos orar. E os sofredores? Os sofredores, eles de certa forma, eles nos atormentam. Mas atormentam como? Porque ficam com raiva da gente? Não, porque o sofrimento do outro chega um momento em que começa a nos incomodar. Imagina você ter alguém ao seu lado, vivo, encarnado, que começa... o que foi? Eu estou com uma dor aqui terrível. Não, mas você já tomou algum remédio? Olha, eu tenho uma tia que conhece um chá, e aí um traz um chá, um traz uma reza, um traz um unguento, um traz um medicamento, um leva para o médico, um leva para uma cirurgia, porque chega um ponto que todo mundo se sensibiliza com a dor. Se sensibiliza por quê? Primeiro, porque fica ruim você ver uma pessoa sofrendo e ninguém fazer nada. E segundo, quando você vê uma pessoa sofrendo que ninguém faz nada, você também está incluído nesse meio. Você também não está fazendo nada. E aí você diz, os outros são indignos. E você olha para si mesmo que eu também. O que foi que Jesus propôs para esse tipo de espírito? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não existe uma perseguição mais inclemente do que alguém sofrendo perto da gente o tempo todo. Imagina se eu tenho uma pessoa que eu amo e sei que está sofrendo e eu não vou pedir por ela. Então eu não sou cristão. Então eu não entendi nada do que Jesus disse. Agora, juntando tudo isso, eu tenho que perder essa crença em vão de que quem morreu não vai sentir, não vai precisar e nem vai ser beneficiado. Em nenhum momento isso destitui o poder, a sabedoria e a misericórdia divina. Muito pelo contrário, como a lei assim está estabelecida e quem está desencarnado em dado momento precisa da nossa frequência vibratória para se livrar de determinadas cargas que são impróprias do estado desencarnado, nada melhor do que a nossa oração. Quando é uma pessoa querida, eu me lembro e oro por ela. Quando é uma pessoa desconhecida, eu vou ser forçado a lembrar, porque ela vai ficar lamentando perto de mim. E até para eu ficar, entre aspas, livre daquelas lamentações, eu começo a vibrar. De uma certa forma, eu tratei o assunto de uma maneira bem genérica. Mas se depois a gente quiser colocar cada uma dessas reflexões dentro da nossa vida, dentro dos nossos relacionamentos, nós vamos começar também a pensar de uma maneira mais grandiosa e fazer as nossas orações pelos mortos e pelos sofredores de uma maneira muito mais objetiva. A gente vai deixar de pensar em quem foi como um corpo
e vamos começar a pensar em quem foi como uma alma. A gente vai deixar de pensar em quem morreu, em alguém que simplesmente sofreu. A gente vai pensar agora em alguém que está precisando não sofrer mais. A gente vai precisar pensar que essas pessoas são como uma pipa, que precisam voar soltas pelo ar. E por conta disso, em vez de nós colocarmos as nossas conversas menos felizes, ou a nossa total ausência de suas presenças, ou seja, colocando peso sobre a pipa, ao contrário, sopremos para cima, joguemos ondas de ar, para que essa pipa voe cada vez mais alto. Quantas vezes precisamos pensar metaforicamente para poder entender melhor o que é uma mensagem? Que bom que Allan Kardec é essa força, ele tem uma maneira muito hábil de pensar e de colocar. E mais uma vez eu vou terminar do mesmo jeito, sugerindo, quem quiser ver como é que Allan Kardec colocou, o capítulo 27, dos itens 17 ao item 21. E principalmente no item 21, onde ele coloca essas leis de Deus para nos socorrer. Estejamos nós aqui encarnados, estejamos nós no mundo espiritual. No próximo sábado, no próximo domingo de manhã, nós vamos ter o Café Cultural com o Vansan. As senhas da participação de Vansan tem aí na lanchonete. Quem adquirir as senhas até quinta-feira, ela custa R$18. A partir da sexta até o dia do evento, R$20. Vansan, a palestra dele é uma palestra musical, ele toca violão muito bem, ele é professor de violão, ele canta de uma voz muito boa, canta muitas músicas, não são só músicas religiosas, mas ele sempre faz as pontuações extremamente ético-morais. Para quem nunca assistiu, acredito que seja um excelente pré-carnaval, é um momento espetacular. E no domingo à tarde, de hoje a uma semana, no domingo de manhã é o Café Cultural. E no domingo à tarde será ele também quem vem fazer a palestra. Se por acaso alguém não puder vir para o café da manhã, venha assistir a reunião no domingo à tarde, que o palestrante será ele e será de novo com músicas. Okay? E só para adiantar, o Leão tem essa palestra domingo que vem com o Vansan, e no outro domingo tem uma palestra com Beta, que praticamente fecha o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para a gente retornar o Evangelho outra vez para o começo, antes de voltar ao começo, o Leão vai ter uma série de palestras bem específicas, e eu acredito que serão palestras muito interessantes. A primeira vai ser os fundamentos do Evangelho, que será no dia 17 de fevereiro, e aí vai sucessivamente, todos os domingos. No dia 17 de fevereiro vai ser com André Arruda. No dia 24 de fevereiro vai ser os fundamentos do Espiritismo, que serão com Maxime. Depois nós temos os fundamentos da mediunidade no dia 3 de março, será com Igor Mateus. No dia 10 de março, os fundamentos da reencarnação, com Jomar Moraes. No dia 17, fundamentos do ser e do bem, com Marlos. Marlos será a primeira vez que ele vem falar aqui no Leão, é um psicólogo espírita desde a juventude. No dia 24 de março, teremos os fundamentos do magnetismo, com Jacó Melo, é bem conhecido aqui na casa. E no dia 31 de março, temos progresso moral e intelectual, com Elizabeth. Então, até o final de março, nós teremos essas palestras que serão temas bem específicos. E acredito que, se todos os expositores prepararem bem seus temas, nós teremos uma visão, quando terminar até março, nós teremos uma visão bem ampla de como esses assuntos, Evangelho, Espiritismo, mediunidade, reencarnação, problema do ser e do destino, e a situação do magnetismo e a lei de progresso intelecto-moral,
Isso nos dará uma visão geral de tudo que praticamente o Espiritismo aborda, sem ser aquela visão apenas igreja religiosa. Será uma visão bem mais ampla, em que obviamente serão tratadas abordagens filosóficas, abordagens ético-morais e também abordagens técnico-científicas. Vamos cantar uma musiquinha para depois devolver a palavra a João, né? Já está bem em cima da hora, né? Tá, apenas vem para não dizer que não falei de flores. Pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece, é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho para se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, toda bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Um bom domingo, uma boa semana, muito obrigado.
Muita paz para todos nós. E lembre, capítulo 27, itens 17 a 21, ok? Deus Pai, agradecemos, Pai, essa tarde, esse dia maravilhoso, onde nós podemos estar aqui reunidos em Teu nome, para mais uma tarde de estudo e aprendizado do Evangelho que nos trouxe nosso irmão Jesus. Obrigado por tudo que temos, pelas oportunidades de crescimento, de reparação, que faz cada vez com que nos tornemos melhores, sempre buscando tornar-nos homens de bem, praticando a caridade na sua maior pureza. Nos abençoe a todos, Pai. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Nós vamos agora proceder os passos. Não é obrigatório. Quem quiser receber, forme uma fila no corredor.